Olá, professor. Eu sou o Gustavo Carvalho. Eu fiquei responsável por implementar alguns casos de uso no nosso sistema de engenharia de software. Nosso sistema é o sistema de reporte de problemas urbanos. Eu fiquei responsável por implementar o permitir ao funcionário devolver reporte inconsistente ao morador e permitir ao funcionário emitir protocolo e encaminhar o reporte ao setor competente. Esses são os dois casos de uso que eu tenho que fazer, que eu vou fazer aqui, que eu vou explicar agora. No meu caso de uso, vai ter três atores: funcionário, morador e secretaria. No caso, o funcionário ele pode conferir um reporte, ele pode não fazer nada, mas ao mesmo tempo ele pode também decidir se ele pode devolver ou se ele vai encaminhar para o setor competente. Ele tem essas duas opções, ou não pode também não fazer nada. No caso, se ele decidir devolver para o reporte, que ele tá um reporte estranho ou que não é válido, está inconsistente, ele pode optar por devolver para o morador talvez refazer o reporte, colocar mais informação. Ou ele pode encaminhar o reporte ao setor competente quando o reporte já está com informação suficiente, é válido, já foi verificado. Ele pode encaminhar para a secretaria. Só que para encaminhar, ele tem que emitir um protocolo antes. Isso ele tem que fazer obrigatoriamente, isso consegue se determina através dessa relação aqui do include, né? Para encaminhar, você tem que incluir um protocolo. Você tem que emitir o protocolo antes. Você vai emitir o protocolo e vai encaminhar para a secretaria. Tem algumas regras de negócio. Primeiro, para devolver um reporte inconsistente, tem algumas regras para devolver. Primeiro, o reporte só poderá ser devolvido em caso esteja em análise ou aguardando conferência. Não tem que ser um reporte aberto, não um que já foi resolvido ou que já foi descartado, tem que ser um aberto. E a regra 2 é que o funcionário tem que justificar por que ele está devolvendo. Tem que ter uma justificativa para o morador ficar ciente do que ele tem que resolver antes para ele poder retornar, né, um reporte mais consistente. E para encaminhar o reporte ao setor competente, tem algumas regras também, só uma na real. O reporte tem que ser antes, tem que ser validado como existente. O reporte tem que ser válido, tem que ser um problema real, não pode ser fictício, então isso o funcionário tem que verificar antes, né? Essa é uma das regras. É basicamente isso, a minha implementação dos dois casos de uso. Boa tarde, professora Cíntia. Eu fiquei responsável pelo caso de teste 1 do sistema, chamado Cadastrar Usuário. Esse caso de uso representa o processo de cadastro dentro da plataforma de ouvidoria urbana, permitindo o registro de moradores e avaliadores municipais. Nesse diagrama, os atores externos são o morador e avaliador. Ele realiza o cadastro e aí o sistema valida os dados obrigatórios e o sistema e faz o upload da foto. O retângulo pontilhado aqui, ele representa o boundary do sistema. Esse boundary ele delimita o que pertence ao sistema de ouvidoria urbana e separa os elementos internos dos atores externos. Essas elipses são os casos de uso, que é no caso preencher formulário, validar dados, fazer o upload da foto, que eu acredito que possa ser algo opcional, caso não queira se identificar. Aprovar cadastro, que é algo já do gestor, e exibir a mensagem de erro. Essa mensagem de erro poderia ser uma extensão para caso houvesse erro em algum desses casos aqui. Seria uma proteção para que não houvessem cadastros mal feitos. As relações include representam funcionalidades obrigatórias. Por exemplo, o preencher formulário inclui validar dados, porque o sistema sempre precisa validar as informações preenchidas. E as relações extend representam fluxos condicionais, né? No nosso caso, exibir mensagem só acontece no caso tem erros na validação dos dados obrigatórios no upload da foto. O fluxo principal funciona da seguinte maneira: o primeiro o usuário preenche o formulário de cadastro, depois o sistema valida, depois disso o sistema envia um e-mail de confirmação para o e-mail, e após isso, tudo está correto, o gestor, a parte administrativa, ele pode aprovar o uso da plataforma. Aí as principais regras de negócio desse caso são CPF e e-mail devem ser únicos, a senha precisa ter no mínimo 8 caracteres, a foto de perfil é obrigatória para avaliadores municipais e avaliadores só podem acessar o sistema
após a aprovação do gestor. Esse caso é importante porque controla a autenticação e garante a integridade dos dados acima. Obrigado pela atenção. Até mais. Boa noite, eu sou o Alisson. Vou apresentar o diagrama aqui do sistema de avaliação, certo? Aqui tive como objetivo criar um sistema de avaliação para o morador, né? Um feedback aí, tanto para o avaliador, para o morador, funcionário e para o sistema. Aqui primeiro vai abrir o chamado, né? Com o morador, que ele vai abrir o chamado, vai acompanhar o protocolo, né? Do chamado que ele realizou. O avaliador vai avaliar o reporte. Depois de avaliar o reporte, ele vai aprovar o reporte, né? Vai ver se tudo deu certo, se o reporte está certo ou não, tem validação ou não. Além disso, ele vai validar os dados do reporte, né? Ele vai ter que analisar os dados também, vai avaliar, validar os dados, aprovar o reporte. Depois vai encaminhar esse reporte, né, para o sistema, né? E nisso tudo, nessa avaliação de reporte, nós vamos ter aqui, vai verificar a foto anexada do que é o problema. Vamos solicitar informações adicionais, que vai estar aqui incluídos, né? O que seja, quando ele abrir o protocolo, né, o chamado, vai vir tudo para cá. Vai devolver o reporte completo, caso não tenha dados suficientes, e reprovar o reporte se tiver justificativo, tá certo? Isso é o avaliador, e o avaliador vai receber tudo isso aí. O funcionário, ele vai encaminhar ao setor, né? Ele vai ver lá tudo, depois o avaliador vai encaminhar ao setor, que vai separar em categorias, né? Então, aí cada categoria vai ter sei lá, problema em tal problema X, problema Y, e vai ser separado. Depois vai extrair imagem local, vai pegar o GPS, vai detectar se teve algum reporte duplicado, vai encaminhar o setor, que vai emitir o protocolo. Depois de emitir, vai notificar o morador sobre a decisão, ó, que vai ser o seguinte, o chamado foi efetuado, tal horário vai ser cumprido ou não, né? Como é que vai ser o protocolo e como vai ser a decisão. E depois de confirmação da resolução pelo morador, né? Tipo, chegou lá no local, resolveu o problema, o reporte o morador vai confirmar que foi resolvido o problema, e após ele vai tipo, botar lá, protocolo de chamada resolvido. Deu isso, vai ser arquivado o protocolo, certo? Então isso meio que é a cabeça, vai passar pelo morador, começa pelo morador, vai para o avaliador, que vai para o funcionário e vai para o sistema, né? Meio que tudo vai se interconectando, né? Porque vai ser como se fosse uma teia ali, né? Mas tudo conectado, certo? E essa é a minha parte aqui do sistema de avaliação. Bom, então vou falar sobre o caso de uso, notificação e status do nosso sistema de reporte de problemas urbanos, né? Aqui o retângulo azul ele está representando todo o nosso sistema, por isso que ele está englobando todos os casos de uso aqui. Os atores que irão interagir com o sistema ficam fora desse retângulo, né? Que são, no caso, o morador e o funcionário que vai interagir com o sistema. Como já foi mencionado anteriormente pelos colegas, aqui o morador ele vai interagir com o sistema para poder efetuar o login, o cadastro, para posteriormente reportar algum problema que ele tenha conhecimento. Ele vai realizar o reporte, né, do problema, vai poder visualizar os reportes que foram feitos, vai também poder apoiar a ocorrência de algum reporte que foi feito por outro morador, que nesse caso aqui não obrigatoriamente o morador que fez o reporte vai ser notificado, por isso aqui a seta tracejada com o extend aqui, a legenda. Caso contrário do caso de uso atualizar status, que quando o funcionário da prefeitura que está operando o sistema atualizar o status, automaticamente aquele morador que notificou, que realizou o reporte, né, ele vai ser notificado. Por isso que tem a seta tracejada aqui com a palavra include na legenda, né? No caso aqui das regras de negócio, temos quatro regras de negócio aqui nesse caso de uso. É o 18.1 até 18.4, que toda mudança de status de um reporte deve disparar automaticamente uma notificação, como já foi dito aqui anteriormente.
e a mensagem deve conter obrigatoriamente o número do protocolo e o novo status atualizado, né? E caso o envio falhe, o sistema deve tentar realizar o reenvio até 3 vezes. E todas as notificações enviadas, elas devem ser registradas em um log de histórico para consulta posterior. Então é basicamente isso, a explicação aqui do meu diagrama de caso de uso, né, para complementar o que já foi falado anteriormente pelos colegas.